Bom dia, sétimo ano. Vamos lá então para mais uma aula. Eu quero que vocês abram para minha apostila, por favor, na página 39. Quero que vocês prestem muita atenção na aula de hoje, que nós vamos fazer atividades sobre gráficos. Eu vou estar explicando para vocês gráficos sobre clima, sobre temperatura. Então, assim, é muito importante, preste atenção para vocês conseguirem aprender. Se não prestar atenção, muita atenção, vocês não vão conseguir aprender, tá? Então, vamos seguindo junto comigo. Nós vamos falar sobre climogramas. Mas o que são climogramas? Climogramas são os gráficos usados para representar as medidas de temperatura e pluviosidade ao longo do ano. Os climogramas, ou seja, os gráficos, vão indicar a quantidade de chuva, a quantidade que choveu durante o ano e a temperatura que fez em um determinado lugar durante aquele ano. No caso, se foi quente, se foi frio, quantos graus quente, quantos graus frio, tá? Então, repetindo para vocês. O que são climogramas? Climogramas são os gráficos usados para representar as médias de temperatura e pluviosidade ao longo do ano. Então, são os gráficos utilizados para representar a quantia que choveu e a temperatura que fez ao longo do ano. Temperatura fria ou quente, a mínima e a máxima. Nós vamos, durante essa aula, analisar os climogramas, os gráficos feitos de algumas cidades brasileiras. Então, os gráficos, os climogramas que nós vamos analisar são dessas cidades que estão aqui no mapa, tá? Cidade de São Gabriel da Cachoeira, que fica na região norte do Brasil. A cidade de Cuiabá, que fica na região centro-oeste do Brasil. A cidade de Cabaceiras, que fica na região nordeste do Brasil, a cidade de Lusiânia, que fica na região centro-oeste do Brasil, e a cidade de São Gabriel, que fica na região sul. Então, são os climogramas, ou seja, os gráficos que nós vamos analisar nessa aula. Eu vou fazer as atividades junto com vocês, que eu acho que assim vai ser mais fácil para vocês aprenderem. Então, segue comigo e já vão completando aí os gráficos de vocês, tá? Só para deixar mais claro para vocês conseguirem fazer direitinho mesmo, ó, a gente vai ver o gráfico quando tem esse gráfico aqui, ó, subindo, as paredinhas subindo, estão indicando a quantidade que choveu, tá? A quantidade de chuva. Essa linha vermelha aqui, ó, esse gráfico em linha vermelha, ele tá indicando pra gente a temperatura, tá? Quantos graus a mais, quantos graus a menos, mínima e máxima. Então, esse gráfico subindo em linha reta vai estar medindo a quantidade de chuva. Esse gráfico em linha, que está de vermelho, vai estar medindo a temperatura do lugar. Vamos começar fazendo essa atividade, esse gráfico de São Gabriel da Cachoeira, tá? Então, aqui, ó, analisando os gráficos de chuva, dá pra gente ver que lá em São Gabriel da Cachoeira choveu muito durante o ano, ó. Choveu bastante, janeiro, fevereiro, março. Então, foi um ano bem chuvoso lá em São Gabriel da Cachoeira. E a temperatura de lá, como que foi? Olha só, essa linha que mede a temperatura. Então, ó, o clima lá é o equatorial, choveu muito o ano todo, né, ao longo do ano. E as temperaturas foram elevadas, então caiu muito pouco, olha só para vocês verem, né? Temperaturas elevadas. Então, São Gabriel da Cachoeira, clima equatorial, com grande pluviosidade, choveu muito durante o ano todo e as temperaturas são elevadas. Isso que vocês vão colocar aí nesse gráfico. Vamos agora para o gráfico de Cuiabá. Vamos começar analisando o gráfico de chuva. Olha só para vocês verem. Diferente do anterior que nós vimos, aqui tem uma época do ano que choveu muito pouco, né? Que parou a chuva. Aqui, ó. Junho, julho, agosto, setembro. Né? Então, teve uma época do ano lá que não choveu muito. Então, em Cuiabá, o clima é tropical. As duas estações do ano são bem definidas. Verão quente e úmido e inverno quente e seco, tá? Só isso que vocês vão colocar aqui pra mim.
porque esse gráfico está trazendo só essas informações para a gente, tá? Vamos agora para nosso terceiro gráfico, que é o de Cabaceiras. Vamos ver como que é lá. Olha só, gente, choveu muito pouco, quase nem choveu. Olha o gráfico de chuva, a pluviosidade. Lá é muito quente, ó, muito pouca chuva. Então, o clima lá é o semiárido, as temperaturas são altas e pouca chuva. Vocês vão colocar isso. O clima semiárido, temperaturas altas e pouca chuva durante o ano, né? As temperaturas, ó, não caíram também, sempre altas. Caiu um pouquinho só aqui no meio do ano, depois já voltou, ó, altas temperaturas e pouca chuva. Vamos para o quarto gráfico. O quarto gráfico vai vir Lusiânia, em Goiás. Vamos começar analisando a chuva. Então, janeiro, ó, choveu muito. Fevereiro, até que choveu bastante também. Março também choveu. Em abril deu uma caída. Maio caiu bastante. Junho caiu bastante. Julho quase nem choveu. Agosto muito pouco. Setembro muito pouco. Outubro começou a chover novamente. Novembro choveu. E dezembro choveu muito, né? Então, vamos ver como que ficou lá em Lusiânia. O clima é o tropical de altitude, que é o semelhante ao tropical. Então, as temperaturas são mais baixas em função à altitude. Então, nesse de Lusiânia, vocês vão colocar para mim que o clima é o tropical de altitude e a concentração de chuva é maior no verão e as temperaturas lá são baixas em relação à altitude, tá? Isso que vocês vão colocar para mim no 4. Agora, vamos para o 5, que é o de São Gabriel, né? Como que ficou lá? Vamos começar pela chuva. Olha só para vocês verem. Lá teve uma igualdade de chuva durante o ano todo, né? Olha só para vocês verem. Não deu muita diferença de um mês para o outro. Então, em São Gabriel vai ficar assim, o clima lá é o subtropical, as chuvas são distribuídas, são bem distribuídas ao longo do ano, uma variação de temperatura, né, durante o ano, as estações do ano são bem definidas. A temperatura, gente, olha só para vocês verem, ela começa alta, depois ela cai, depois ela sobe de novo, então é uma variação de temperatura, né? Vai ocorrer uma variação de temperatura. Então, vai ficar, como eu disse para vocês, clima subtropical, as chuvas são bem distribuídas e tem uma variação de temperatura e as estações do ano são bem definidas. Então, eu acho que deu para a gente fazer os 5. Se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, me perguntem, tá? Agora, como nós já fizemos juntos as atividades anteriores, eu quero que vocês leiam para mim aqui a página 41 e tem uma atividade aqui embaixo, vocês já façam para mim, por favor. E aqui na 42 também é só ler e responder, tá? Então, já que nós fizemos as outras atividades juntos, então quero que vocês leiam e façam o que está pedindo nas outras páginas para mim, por favor. Se não entender, é claro que eu tô aqui para auxiliar vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão entender, tá? Então, vocês vão fazer as atividades que eu expliquei, que eu fiz junto com vocês, vão ler para mim a página 41 e responder essa atividade que tem logo aqui abaixo. Depois vocês vão virar a página, vai lá para a página 42, vocês vão ler também a página 42 e responder aquela atividade para mim. Então, são só 2 atividades. Eu fico aqui guardando vocês para a gente poder fechar a aula, tá bom? Beijinhos, até daqui a pouco.